outro ponto importante, além dessa testemunha, a diferença do cristianismo para as religiões, para os folclores, a diferença é o seguinte, irmãos. Ninguém se entrega para morrer por causa da mula sem cabeça. Já viu? Do Saci Pererê. Entendeu? E dessas religiões aí também, raramente alguém se entrega à morte. Essas religiões também. Entendeu? Mas, por causa de Jesus, né? Por causa do testemunho de Cristo, por testemunhar a Cristo, eles se entregaram à morte. Entendeu? E a maioria dos discípulos e muitos outros que vieram depois, dos reformados mesmo, da igreja reformada, e na Idade Média, pessoas testemunhavam, não, Jesus é verdadeiro, então você vai morrer. A guilhotina vai descer. Pode descer a guilhotina, mas você tem que negar. Se você negar Jesus, né? Tinha um cientista que ele descobriu que a Terra era redonda, né? Ele é bem conhecido, agora me fugiu o nome dele. Como é que é o nome dele? Galileu Galilei. Galileu Galilei. Ele descobriu, a Terra redonda. Descobriu, né? Aí o que é que aconteceu? Mas ele não era crente. Mas ele descobriu, ele fez uma descoberta correta. Mas aí o que falaram para ele? Era assim que funcionava. Se fosse contra a igreja católica naquela época, morria. Aí falou, você vai morrer. Aí ele, para não morrer, ele negou. Ele não era crente, ele negou. Entendeu? Não. Ele negou. Só que depois veio ser comprovado, depois que ele tinha razão. Né? Ele veio ser comprovado que ele tinha razão. Então, mas ele negou. Mas os crentes não negam. Os crentes falavam, não, nega Jesus aí, senão você vai morrer. Não, pode matar. Entendeu? Mas o cara fala assim, você viu a mula sem cabeça? Mas eu vi, ela veio, apareceu assim. Mas é o seguinte, já tem uma guilhotina aqui, você vai morrer. Entendeu? Mas melhor, não vai ser a guilhotina, que a guilhotina você não vai sofrer muito. Nós vamos amarrar você em praça pública, vamos cercar de lenha seca ao redor, vamos botar fogo, jogar gasolina, jogar um piche pro fogo demorar um pouquinho mais. Entendeu? E você vai morrer, mas você tem que negar a mula sem cabeça aí. Ah, não, eu morro. Mas mula, eu vi a mula sem cabeça. Alguém vai fazer isso? E essas religiões também não fazem. Não fazem também. Entendeu? Eles até morrem por orgulho, mas não pela religião. Né? Então, agora uma outra coisa é o seguinte. Essas lendas, sabe? Ninguém foi transformado, ninguém teve uma vida transformada porque viu a mula sem cabeça, irmão. Ninguém teve uma vida transformada porque encontrou com o Saci Pererê. Sabe? Ninguém teve uma vida transformada porque virou muçulmano. Ele pode até ter uma vida transformada de ruim para pior. Entendeu? De ruim para pior. Né? A pessoa, ninguém teve uma vida transformada porque virou da religião do islamismo. Prestou atenção? Ah, pastor, eu conheço um que mudou para o Islã, ele teve uma vida, concordo, ele pode ter uma vida transformada, transformou para pior. Entendeu? Agora está matando gente. Entendeu? Então, né, uma vida transformada, sabe? É deixar de ser uma pessoa falsa, deixar de ser um prostituto, um traficante, uma prostituta, e ter uma vida transformada, e amar Deus, e amar as pessoas, e respeitar, sabe, e pregar o evangelho, e ser uma pessoa, uma nova criatura, que se parece com Cristo, né? Irmão, só o cristianismo faz isso, né? Só o cristianismo. Então, você vê a diferença, né, do cristianismo para as outras religiões. Então, isso aqui, tanto o cristianismo quanto o livro de Jonas, é real, é verdadeiro, irmãos. Entendeu? Isso aqui não é um folclore, não é uma história assim para motivar, não é? Entendeu? É coisas reais. Agora, o princípio mais importante. Mais de 300 profecias, né, se cumpriram só sobre a vinda de Cristo. Né? A Bíblia toda tem milhares de profecias. Mas mais de 300 se cumpriram só sobre a vinda de Cristo. Algumas não são tão claras, entendeu? É uma profecia, mas você tem que saber interpretar, senão você não percebe. Mas algumas são muito claras. Entendeu? Eu pus aqui algumas que não são tão claras, né? Que aí você precisaria de só um crente, né? Espiritual, um crente que ora, que busca a Deus, que vai perceber. Nossa, isso aqui está uma profecia aqui falando de Cristo.
né? Mas eu vou ler alguns também, que não precisa nem ser crente. Uma pessoa do mundo vai ver ali, estava claro. Isso aqui foi uma profecia. O cara já sabia que Cristo ia vir. Entendeu? Então vamos ler aqui alguns textos que falam sobre essas profecias. Primeiro, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. A profecia sobre a vinda de Cristo. Mas você tem que ser crente para interpretar isso aqui, para poder entender, né? Que Deus tinha prometido que o Messias viria de Davi, Jessé é o pai de Davi, então se ele vem de Davi, ele vem de Jessé, o rebento de Jessé, vai sair um renovo, vai renovar, vai mudar as coisas, né? Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, de Davi. Eles sempre sabiam que a promessa era que Jesus viria da raiz de Jessé, de Messias. Perdão, do Messias viria da descendência de Davi. Rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então, a profecia dizendo que vai se levantar um rei, né, do renovo, da descendência de Davi, que vai exercer juízo sobre a terra. Também, né, você precisa ser crente para poder interpretar e perceber isso aqui, né? Agora, a genealogia. Muitas vezes eu, quando era mais novo convertido, sempre me perguntava, né? Por que está na Bíblia esse negócio da genealogia? Ninguém prega sobre isso, ninguém lê isso aqui. Qual que é a importância de ter esse negócio aqui escrito a genealogia? Mas olha aqui, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Importante isso aqui. Entendeu? Confirma que Jesus Cristo é o Messias. Confirma que Jesus Cristo já é o cumprimento da profecia, da promessa. Filho de Davi, né? Entendeu? Agora vem então algumas profecias claras, que não precisa nem ser crente. A pessoa leu aqui, pode ser um historiador que não é crente, se ele for ler aqui, né? Ele vai perceber, isso aqui está claro, né? Está claro. Então, olha aqui, Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Prestou atenção como está clara essa profecia? Né? Então, Miqueias, muitos anos antes, centenas de anos antes de Cristo, né? Ele já profetizou isso aqui, que em Belém, de Belém ia sair, quer dizer, Jesus não nasceu em Belém? Né? Ele não nasceu numa manjedoura em Belém? Então, ele já profetizou aqui que Jesus viria de Belém e que o Messias viria de Belém. E essa pessoa, ela é desde os tempos eternos, desde a eternidade. É alguém que não nasceu, que não teve início de dias, é alguém que sempre existiu. Jesus, ele sempre existiu. Né? Porque ele é Deus. Não teve um dia assim que Jesus nasceu espiritualmente. Não, ele nasceu da barriga de Maria como homem. Se fez homem aqui para vir. Mas Jesus, Deus, em espírito, ele sempre existiu. Porque Deus sempre existiu. A primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade sempre existiu. Não houve um dia. Ele não foi criado, ele é o Criador. Deus é o Criador, ele não foi criado. Não. Então, mas olha Isaías 7,14 também. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Presta atenção aqui. Olha aqui, ó. Olha o que Isaías profetiza. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E diz que o Senhor dá um sinal. O anjo não veio e falou com Maria? E a virgem não teve um filho e não se chama Emanuel, porque o nome do Senhor também é Emanuel. Está escrito no Novo Testamento, mas lá no Velho Testamento já profetizaram isso. Isaías já profetizou isso. Agora olha o Salmo, esse aqui é mais fantástico. Olha o Salmo 34:20. Preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Né? Então esse Salmo foi escrito muitos anos antes de centenas, né? Aliás, é mais de 1000, né? Antes de Cristo. Né? Então, e aí o salmista diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E aí depois, olha o que diz lá no Novo Testamento. João 19:36. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem
que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Entendeu? Então, primeiro, já foi profetizado que Jesus morreria numa cruz, né? Quando os profetas, Isaías profetizou que Jesus morreria numa cruz, nem existia esse modelo de matar ladrão na cruz em Israel. Eles ainda vieram a criar essa modalidade de matar ladrão na cruz, irmãos, de crucificar as pessoas. Eles ainda vieram a criar, entendeu? Então seria mais ou menos o seguinte, né? Eu profetizar para você o seguinte: olha, você vai aparecer um homem, né? Que ele vai nascer na cidade do Rio de Cima, entendeu? E ele vai governar, ele vai ser prefeito de Pindamonhangaba, e todo mundo vai se converter aqui em Pindamonhangaba, porque ele vai ser crente, vai tudo. Mas ele vai nascer na cidade do Rio de Cima. Mas a cidade do Rio de Cima não existe até hoje. Ainda ela vai ter que ser formada, alguém vai ter que construir uma casinha lá, entendeu? E a cidade do Rio de Cima vai ter que crescer, e vai ter que nascer esse cara, seria mais ou menos isso. Irmão, a modalidade de cruz nem existia. Né? E aí a Escritura profetiza isso. Né? Então, os profetas do Velho Testamento profetizaram. Né? Zacarias 11:12 diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário, não deixai passarem por meu salário 30 moedas de prata. Aqui, ele já está profetizando que iam vender Jesus por 30 moedas de prata. Né? É o Salmo 22:18. Isso aqui, irmãos, é tremendo. O salmista já profetizou, já falou que eles iam repartir as suas vestes. E sobre a minha túnica deitaram sortes. Ele já profetizou que iam repartir as vestes de Jesus. Jesus ia morrer na cruz, nenhum dos seus ossos seria quebrado, ele nasceria em Belém. Eles iam repartir as vestes, a túnica eles iam lançar sorte. Né? E é interessante. Né? Porque Jesus, Deus, Ele tem poder sobre as estrelas. Ele tem poder sobre o homem. Ele tem poder sobre o mar. Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre os animais. Ele tem poder sobre o peixe. E ele tem poder sobre a moeda também. Porque quando lançaram sorte, que a modalidade que eles usavam para lançar sorte era a moeda. Essa era a prática. Né? Que, na verdade, muitos usam até hoje. Né? Mas na época era mais comum essa questão de lançar sorte com a moeda. Né? Então Deus tem o poder, Ele domina também a moeda, Ele governa sobre a moeda também. Porque eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E quem foi que fez a sorte cair sobre Jonas? Foi Deus. Olha, irmãos, olha o poder de Deus, olha como Deus é grande. Olha como Deus é grande. E Jonas queria fugir de Deus. Jonas queria discordar de Deus, ele queria saber mais que Deus, ele achava que Nínive não devia, né, se converter, não devia ser salva. Né? Jonas achava que Nínive não devia ser salva. Agora aqui por fim, para encerrar esse princípio, não encerrar a mensagem toda, mas encerrar esse princípio. Um texto de Isaías também, que profetizando aqui a vinda de Jesus. E aqui dá detalhes também fantásticos, né? Olha aqui, ó. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído. No Novo Testamento a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo em nosso lugar. Entendeu? Usa até a mesma expressão. Né? Então, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia fala claramente no Novo Testamento que o pecado do mundo foi todo sobre ele, o castigo que nos traz a paz. Ele foi castigado por nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras, né? O chicote, em vez de vir sobre nós, foi sobre ele. A coroa de espinho, em vez de vir aqui, foi sobre ele. Os buracos nas mãos, nos pés, pregado na cruz, foi sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Isso aqui foi profetizado muitos anos antes de Cristo.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui está profetizando com detalhes a morte de Jesus. Como seria a morte de Jesus, né? O profeta Isaías lá, já muitos anos antes. Então, irmãos, né? O cristianismo, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Fé não é uma coisa que não tem lógica, entendeu? Que até que, né? Mas tem fundamento. Até poderia dizer que não tem lógica, mas tem fundamento. Não é uma mágica. Eu digo sim que Deus não faz mágica, Deus faz milagres, porque mágica não tem fundamento. A fé, o milagre, ele tem fundamento. Entendeu? O milagre, as coisas que Deus fez, tudo pode ser comprovado. A mágica não tem como você comprovar, sabe? O Maomé não tem como comprovar que Deus falou com ele. A mula sem cabeça não tem como você comprovar que você viu ela. Mas as coisas de Deus tem como você comprovar. Entendeu? Tudo pode ser estudado. O livro de Apocalipse, ele foi escrito totalmente inspirado por Deus. O apóstolo João, já muitos estudiosos dizem que ele devia ter em torno de 120 anos na época, um pouquinho antes de morrer, né? Alguns dizem que ele morreu na ilha de Pátimo, outros dizem que ele voltou para Éfeso, que ele era bispo de Éfeso, que ele morreu em Éfeso, enfim. Mas todos concordam que ele, né, tinha ali em torno de 110, 120 anos, nessa época que ele foi para a ilha de Pátimo, e todos concordam que ali ele escreveu o livro de Apocalipse, baseado na revelação da primeira letra até a última, da primeira vírgula até a última. Tudo foi revelado por Deus, inspirado por Deus. E o livro de Apocalipse, como é que foi? Se a gente for observar na Bíblia, tem um texto já da Bíblia que fala, mas se você for estudar livros históricos também, o livro de Lucas, né? Ele foi, é o livro de Atos dos Apóstolos. Eu falei de Lucas, né? Não, é o livro de Atos dos Apóstolos que foi Lucas que escreveu. Acho que de manhã eu falei o livro de Lucas, né? Mas eu me confundi. Hã? Não, mas eu sei, é os dois. O livro de Lucas também foi Lucas que escreveu. Mas o livro de Atos dos Apóstolos é que ele escreveu, né, que todos concordam que foi um livro que foi escrito, ele, para escrever o livro de Lucas, de Atos, ele fez pesquisa. Entendeu? Dr. Lucas, né, ele era médico, ele pesquisou, ele foi de um em um ver, é isso mesmo, entendeu? Mas o fato dele ter feito pesquisa não significa que o livro de Atos é menos inspirado por Deus do que o livro de Apocalipse. É tão inspirado por Deus, tão quanto, porque Deus que levou ele para pesquisar nos lugares certos, né? Então, né? Tem como comprovar. Então, Lucas, para escrever o livro de Atos, ele quis comprovar. É os Atos dos Apóstolos, então vou ver se esses atos foram verdadeiros mesmo. Né? Vou comprovar. Não. Foi assim que ele trabalhou para escrever o livro de Lucas, o livro de Atos. Totalmente diferente do Apocalipse. Mas nem por isso um é menos inspirado por Deus do que o outro. Porque Deus trabalha de várias maneiras. Deus não tem só uma maneira para trabalhar. Né? Esse negócio de dizer, Deus não age assim. Se é uma coisa que é pecaminosa, que a Bíblia diz o contrário, aí você pode afirmar, não, Deus não age assim. Né? Mas, né, se é uma coisa que não é antibíblica, que não é pecaminosa, Deus ele tem várias maneiras de trabalhar. Né?